sucesso em Cotia e vem sendo sucesso também no desempenho dos jogadores. A gente vê que o time está muito melhor preparado, o time está rendendo muito melhor fisicamente dentro das partidas, consegue até o final. Antes a gente sofria muito. O São Paulo vai conseguir fazer um trabalho específico em que eles vão usar métodos, possivelmente, como ele acabou de falar para mim, em que o São Paulo vai utilizar métodos científicos novos, não utilizados ainda no Brasil, para conseguir ter um máximo de performance possível. E isso tem que passar pela comissão técnica, departamento médico, preparadores físicos e jogadores como um todo, para que o São Paulo consiga fazer isso aí. Então, como vocês viram aí na tabela, fiz questão de mostrar, o São Paulo, depois do jogo do Cruzeiro, vai ter um hiato de 2 semanas para jogo do Botafogo e logo depois o jogo contra a LDU. Então, existe essa questão aí de avaliação do São Paulo fazer uma adaptação preliminar, do São Paulo conseguir fazer um trabalho antes por conta da questão da altitude, mas a informação exclusiva para vocês, o pessoal do TecFoot já está trabalhando em cima desse assunto. Fala nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. O São Paulo está subindo na tabela do Brasileirão. Depois da classificação às quartas da Libertadores, o São Paulo tenta manter a invencibilidade de 7 jogos no Brasileirão. Foram 2 empates e 5 vitórias. O tricolor é o 7º colocado na tabela e agora encara o Atlético Mineiro aqui no Morumbi no domingo. A boa notícia para essa partida é que Lucas Moura, que vem entrando no segundo tempo das partidas e mostrando que está se recuperando, pode ser novidade entre os titulares. A dúvida fica por conta dos reforços. O zagueiro Rafael Tolói está regularizado na CBF, o seu nome apareceu no bid e pode ser relacionado para a partida, já que Arboleda ainda está em fase de transição. Só que mesmo assim, ele já registrado, o novo defensor do tricolor ainda não está 100% e por isso segue como dúvida. A última vez que ele entrou em campo foi em maio pela Atalanta da Itália, aí já tem mais de 3 meses. A situação de Mailton, também outro reforço tricolor, é mais improvável. Ele está apto fisicamente até, mas ainda depende da liberação de documentos do Metalist da Ucrânia. A gente lembra que na última partida pelo Brasileirão, Hernan Crespo poupou alguns titulares por conta do jogo da Libertadores. Agora, além dos desfalques do departamento médico, ele pode entrar em campo com o que tem de melhor disponível contra o Galo. São Paulo ainda tem mais uma atividade neste sábado, antes de encarar o Atlético Mineiro no domingo aqui no Morumbi. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O time rapidinho se representou ontem. O Arboleda e o Wendel estão na fase final de recuperação. Então a gente pode ter não, né? Vamos ter, espero. Alô, pessoal do Triângulo. Esperamos ter na fase lá pro dia... Quando que foi o dia do jogo mesmo? 18? Eu já esqueci o dia do jogo. 18. Espero que a gente tenha pro dia 18 tanto o Arboleda recuperado, o Wendel recuperado e o Oscar, que eu não sei por onde anda, o tal do Oscar, espero que esteja recuperado também, né? São 3 jogadores importantes aí pro São Paulo disputar esse jogo importante da Libertadores. Porque senão, gente, se o Oscar não estiver pronto, manda embora, não tem o que fazer mais com esse cara aqui. No momento mais importante ele tá machucado, até agora, em todos os momentos importantes ele tava estrupiado, então manda embora. Se não estiver pronto para jogar contra ele, manda embora. Vai fazer o quê com esse cara aí? Se o São Paulo é eliminado, vai ficar disputando o Campeonato Brasileiro com o Oscar, ganhando 3 milhões por mês?
esse fracasso de contratação aí. Mas pelo menos não tem expectativa para nenhum deles voltar, tá? Não tem prazo nenhum, que o pessoal do Triângulo gosta de trabalhar num sigilo. Mas a expectativa é que esses caras estejam prontos, né? Para jogar. Bom, e aí, meus amigos, o seguinte, o São Paulo, a janela ainda não fechou, mas a janela pro São Paulo já. Porque os nossos grandes dirigentes, nossos gênios da administração e gestão, estão contentes já com as contratações que o São Paulo fez. O São Paulo buscava principalmente um zagueiro e principalmente um lateral. E conseguiu. Trouxe o Tolói e trouxe o... Como é que chama o nome do menino? Mailton aí, da Chapecoense, o lateral direito. E... Bom, se você está contente ou não, se a gente está contente ou não, é uma outra questão. A questão é que, também se falava de um atacante de beirada, trouxeram o Tapia. Aliás, o Tapia foi convocado para a seleção chilena. Olha o nível do futebol chileno. Por isso que a gente fala... Bom, mas isso é outra história. O São Paulo contratou o Tolói para a zaga, que foi inscrito já no BID, o nome dele ele já pode jogar, se ele puder, mas ainda não tem previsão também. E o Tapia, o atacante, e contratou esse Mailton, lateral direita. Com isso, segundo os dirigentes do São Paulo, não existe mais expectativa nenhuma de contratação nessa janela, porque o São Paulo já compôs ali as peças de reposição nas posições que esses dirigentes achavam que faltavam. Agora, esses caras já cumpriram, esses caras cumprem a meta, o objetivo do Crespo? Será que o Crespo, o Tapia é o Crespo que quis, né? Tapia, o Crespo, essa bucha é sua. Será que o Crespo está contente com o Mailton, Tolói e o Tapia? Mais principalmente o Mailton e o Tolói? Sinceramente, meus amigos, eu falei para vocês em relação a contratações, eu não me iludo, eu não gosto de depositar nenhum pessimismo em relação ao jogador que vem. Isso aí não é. Depois que eu quebrei a cara com o Orejuela, que eu falei que o Orejuela ia arrebentar no São Paulo, pra você ver o quanto eu manjo de futebol, eu fico com o pé atrás. Então, enquanto o Rafael Tolói e esse tal de Mailton não jogarem e mostrarem a que vieram, né? Pra que vieram e justificarem a contratação, eu fico quietinho, não fico nem muito empolgado, nem muito pessimista. Mas pé no chão. Eu já falei pra vocês, uma coisa que eu aprendi, eu sou bobão ainda com tudo relacionado ao São Paulo, mas uma coisa que eu aprendi foi ser pé no chão em relação à contratação, porque a gente já quebrou tanto a cara com contratação, com tanto cabeça de bagre que esses caras dessa gestão já contrataram, né? A garrafa estava aberta, mas ainda tá gelado. Aliás, que calor da Zâmbia, hein? Não sei onde você tá aí, aqui fez 32 hoje, nós estamos no inverno. Vamos lá, deixa eu passar para vocês o elenco, tá? Goleiros, Leandro, Rafael e Yang. Leandro é aquele que fazia gol de falta. Graças a Deus, Jandrei pode voltar ainda, porque o contrato dele ainda dura 1 ano e meio, mas não tá mais aí. Laterais, Cedric, Enzo Dias, Wendel, Patrick, Mike e Mailton. Essa incógnita que eu não sei como é que chega. Zagueiros, Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, Sabino e Tolói. Meio-campistas, Lucas, Oscar, Rodriguinho, Luiz Gustavo, Bobadilha, Alisson, Pablo Maia, Marcos Antônio, Luan e Negruti. E no ataque, Caleri, Luciano, Ferreira, Tapia, André Silva, Henrique, Luca, Rian Francisco e Dineno. Deixa sua nota pra mim de 0 a 10 nesse elenco do São Paulo. Eu não sei, eu sinceramente não sei que nota eu daria, preciso olhar com calma. Mas, eu pergunto pra você, esse elenco é pior que o do Mirassol, por exemplo? É pior que o do Grêmio? É pior do que o Inter? É pior que o Vasco? É pior que o Fluminense? É pior que o Ceará? É pior que o Fortaleza? É pior que o Corinthians? Eu não acho que seja. Sinceramente, não acho que seja. Barulho, mas tem muito meia boca aí. Concordo com você. Mas não é um elenco pior que o do Mirassol. Então tem obrigação, por exemplo, de ficar na frente da tabela do Mirassol do Campeonato Brasileiro. Você concorda? Mas tem Libertadores. Não interessa, gente. Eu acho que tem elenco pra isso. Não tem craques, não tem gênios da bola. Até tem o Lucas, o Oscar, quando se ele tivesse acordado, se ele tivesse vivo, né? Talvez pudesse ser um craque. São jogadores medianos, alguns jogadores abaixo da média. Não tem nenhum jogador espetacular, mas eu acho que com o elenco como um todo não é um elenco ruim. Eu já vi elenco muito pior que esse aqui. Em todo caso é isso aí. Devemos ficar com esses caras até o final do ano. E deixa sua nota aí pra você comentar o que você acha desse elenco de 0 a 10, tá bom? Que a gente mantém vocês informados. E falamos sobre os bastidores do São Paulo que estão pegando fogo, que depois de um século, parte da imprensa resolveu divulgar
uma mensagem de WhatsApp vazada, que tava um silêncio constrangedor, né? Que ninguém falou nada, mas aí se revelou que a gente vem falando há muito tempo, que o Belmonte e o Casares não falam mais a mesma língua e que a gente deve ter, já tá uma briga desesperada pelo poder no São Paulo, que ninguém quer largar o osso. Então, se você não viu o vídeo, tá na janelinha, tá? A LDU se classificou ontem, né? Venceu o Botafogo, 2-0, eu assisti o jogo aqui. O técnico, eu não sabia que o técnico da LDU é o Thiago Nunes, aquele que tem passagem pelo futebol brasileiro. Amanhã a gente faz um vídeo contando mais ou menos sobre o que eles, como foi a campanha deles na Libertadores. Eles foram campeões em cima do Fluminense em 2008. É um time que tem como principal jogador a altitude de Quito, são, se não me engano, 2.850 metros, mas sim, aqueles absurdos de sempre. E a Conmebol divulgou as datas, já anota aí na sua agenda, as datas dos jogos do São Paulo contra a LDU. O São Paulo decide em casa, o São Paulo vai decidir todos os jogos em casa, menos na final, que não é um jogo só, e se pegar o Palmeiras vai pegar o River, se o São Paulo passar e o Palmeiras passar, o São Paulo faz o segundo jogo contra o Palmeiras fora de casa. Porque senão o resto vai pegar o River, decide em casa o segundo jogo, a LDU vai decidir em casa, e por isso que a gente vai falar do Morumbi, tá? O primeiro jogo, anota aí na sua agenda, ó, dia 18/9, 7 da noite, LDU e São Paulo, estádio Casablanca, transmissão Paramount+. Aí o jogo de volta, 25/9, uma semana depois, 7 da noite, São Paulo e LDU, transmissão também da Paramount+. Então já anota aí na sua agenda para você não perder o jogo do São Paulo. E aí, ontem, quando saiu a classificação da LDU, começou a pipocar nas redes sociais uma preocupação por parte de alguns torcedores de ficar sem o Morumbi caso o São Paulo avance para a semifinal. Se o São Paulo passar pela LDU, os jogos das semifinais, o São Paulo jogaria mais ou menos entre os dias 22 e 29 de outubro. Só que aí, essas datas podem variar entre os dias 21, 23, 28 e 30 de outubro. Vai ter show no Morumbi no dia 31 de outubro, show da banda Imagine Dragons, que vai se apresentar na turnê mundial, vai se apresentar lá, esse show tá marcado faz tempo. Dia 31. Então, ó, as datas podem ser 21, 23, 28 e 30. Só que aí, se tiver jogo dia 31, fica zoado, porque tem que arrumar o gramado, tem que montar toda uma estrutura pro show. Só que por que o São Paulo não está preocupado? E aí que me preocupa, porque os caras não estão preocupados que vai dar BO, mas o São Paulo não está preocupado porque a empresa que tem o contrato lá com o São Paulo para fazer os shows prometeu que tem melhoras na logística na hora de montar e desmontar o palco. Então, por exemplo, o palco nesse novo formato não fica mais em cima do gramado, fica atrás do gol. Então é mais fácil para montar e desmontar. O que é uma vantagem. Se o São Paulo, vamos supor, pega o River Plate, que decide o segundo jogo em casa, isso aconteceria, o São Paulo também está tranquilo, porque o máximo que pode acontecer é parte da estrutura montada para o show ainda está no estádio, está no Morumbi, mas também não vai atrapalhar o jogo, mas isso diminuiria um pouco a capacidade, porque dependendo da estrutura atrás do gol ali não vai ter gente, porque tem estrutura, mas o São Paulo não está, né, não tá preocupado. Espero que eles estejam conscientes disso, né? Que não estejam preocupados mesmo, que não vai acontecer nada. Caso, é bom lembrar, porque senão parece que a gente está sendo soberbo, dizendo que vai disputar já a semifinal contra o River. Não, eu só estou comentando sobre isso, porque foi um assunto que surgiu nas redes sociais, e muita gente falando, vai perder o Morumbi. Não vai perder o Morumbi. Se chegar na semifinal, não vai perder o Morumbi, vai jogar em casa, vai estar com o Morumbi cheio, vai ter aquela festa. O máximo que pode acontecer é não ter toda a capacidade, mas vai ter gente pra caramba, como sempre tem. São Paulo e Libertadores São Paulo e Libertadores são sinônimos, que eu gosto de brincar que o São Paulo inventou a Libertadores, né? Porque até o São Paulo conquistar, ninguém tava nem aí para essa competição. Depois virou objeto de desejos de 10 entre 10 clubes brasileiros conquistar a Libertadores. O São Paulo que começou com tudo isso, porque lá atrás ninguém dava a menor pelota. Por isso que os times da Argentina têm 800 títulos, um tem 600, um tem 500, claro que eu tô exagerando, mas o São Paulo que criou. Então tem essa identificação, essa mística, que aliás é o que a gente se apega, né? Eu me apego muito nessa mística da camisa, a mística da competição. Eu tava falando com os amigos, um amigo meu palmeirense, ele falou, Barolo, sabe o que me preocupa nesse time do São Paulo? O São Paulo, ele acha o time do São Paulo fraquíssimo, ele acha o do Palmeiras também fraquíssimo, mas ele falou, o São Paulo sabe jogar esse campeonato, né? A torcida se envolve, tudo. Eu falei,
Todo mundo agora se envolve com o Libertadores, todos os torcedores. Mas a torcida do São Paulo tem um relacionamento diferente mesmo com a Libertadores. Obrigado, mestre Tele Santana, de ter colocado isso no coração dos tricolores. Antes da... Eu acho que tremenda, né? Porque eu tava vendo os vídeos nas redes sociais, na hora de escolher ali, quem cobre e quem bate. Quem defende e quem bate primeiro. Você escolheu defender primeiro, cara. Isso é muito difícil. Não deu uma tremedeira ali, caraca, defender primeiro, ou você tava muito seguro? Porque a galera falou assim, caraca, o Rafa é muito frio pra escolher defender primeiro. Eu tava bem confiante, na verdade, né? Assim, eu acho que também eles terem perdido os 2 pênaltis no primeiro jogo, isso aumentou ainda mais a confiança e acabou que isso fez com que a gente tivesse chegado bem nas cobranças. E eu decidi porque eu queria realmente já aproveitar o momento para colocar eles em pressão, eles em ter que fazer o gol ali. E deu certo, graças a Deus. Olha, eu acho... o Casares dizer que não é hora de se pensar em eleição, não é assim que funciona. Ele sabe há quanto tempo ele não ficou articulando a sua eleição, né? Inclusive enquanto ele era o responsável pelo marketing, né, do São Paulo, tinha cargo de direção, evidentemente que ele já alimentava o sonho e ele iniciava desde antes, toda a sua articulação para um dia ser candidato e um dia chegar na presidência. Então, a política ela é permanente, né? E aqueles que pretendem vão buscar fazer suas alianças, vão buscar projeção, né? Vão detectar quais são os concorrentes, né? E daí fazer o jogo político e tal, tentar angariar o maior número de apoios. Então, vai ser só o ano que vem, mas a eleição ela começa muito antes, e ela começa com os candidatos se apresentando e fazendo as suas alianças, né? Então, isso é impossível ele pedir isso, ele sabe muito bem que não dá, que a coisa está rolando e vai continuar rolando cada vez mais, né? Os bastidores de sobre quem será o seu sucessor. Ele diz que vai presidir essa questão, né? Então ele está chamando para si, de fato, a prerrogativa de eleger quem é o candidato da situação, certo? E quando ele falar aprovamos isso, aprovamos... Para ter o máximo de aplicação científica possível em cima dessa questão e o São Paulo conseguir ter o máximo do desempenho, já que eles estão imaginando que o São Paulo possa ter uma perda entre 15% e 30% de performance dos atletas, e o São Paulo consiga ter o máximo desempenho possível, e aí entrar nessa coisa. Traz os caras do TecFoot, pode ser. Vou ver se nessa semana de data FIFA a gente consegue trazer os caras do TecFoot aqui, se eles vão estar disponíveis para tentar trazer. A agenda dos caras é complicada, velho. Não é tão fácil, mas eu vou tentar. Recebi mais um áudio deles aqui, peraí. Que eu tô ao vivaço aqui falando com vocês, trocando com eles. Deixa eu só ouvir aqui. Que pode ser que tenha uma informação nova, e aí já pego uma informação exclusiva para vocês. Estou lendo o chat e ao mesmo tempo ouvindo eles aqui. Deixa eu só botar aqui, ó. O grupo sofre uma incapacidade de oxigênio, e o oxigênio é fundamental para o desempenho. Utilizar procedimentos e técnicas para minorar isso, inclusive parte de alimentação. De 15% a 30% de desgaste físico significa que como se o time parasse de correr com 60 minutos de jogo. Já vão começar uma preparação a partir depois do jogo do Atlético Mineiro, a fazer uma preparação específica já para esse jogo da LDU, tipo clima de guerra. São Paulo, desde 2014, praticamente perdeu todos os jogos ou empatou fora de casa, que é o estudo. Então, São Paulo tem que realmente fazer um trabalho diferente e fazer uma preparação. É isso que ele está me falando aqui. Falando aqui, torcendo para dar certo e para que no mínimo minore o impacto.
Talvez fica lá, não sei se ajuda, eu tô falando qualquer merda aqui. Não sei se estou falando besteira. Tô falando com vocês e com eles aqui ao mesmo tempo, mas é lógico que isso aqui é absolutamente fundamental no planejamento de São Paulo e super importante. Por isso está aqui a tabela e por isso aqui a gente está falando sobre isso aqui. Tá? Trocando ideia com vocês, falando sobre essas coisas todas e, como a gente sempre faz com vocês, trazendo matérias, informações e exclusividade para vocês aqui, eu falando agora com um responsável aqui, um dos integrantes do TecFoot, sobre essas informações do trabalho do São Paulo, ao vivaço aqui com vocês sobre isso. Falando sobre a questão de possível semifinal, para a gente também passar sobre o assunto, enquanto eu estou aqui trocando ideia com ele também sobre esse assunto aqui. O São Paulo tem uma possibilidade, recebeu aí uma proposta de poder levar o jogo da semifinal, caso o São Paulo passe, uma coisa de cada vez, mas isso é planejar, e o Palmeiras não passe pelo River, e aí teria que ser essas duas, o São Paulo tem que passar pela LDU e o Palmeiras não passar pelo River. E aí o São Paulo teria que jogar no Morumbi. O São Paulo contra o Palmeiras jogaria o jogo de ida e aí o Morumbi estaria liberado. No jogo de volta, se fosse o River, o São Paulo não poderia jogar em casa por conta dos shows. E aí o São Paulo teria que ter um outro estágio. O Maracanã surgiu com uma opção interessante, tá? Só para vocês saberem com relação a isso. O Maracanã surgiu, até botei uma matéria dessa no blog do São Paulo. Tem um papo aí, que é um boato, isso eu não consegui confirmação oficial, de que talvez, o Pacaembu tivesse interesse de fazer uma modificação no gramado, porque daí talvez até o Santos jogasse lá também. Não é uma informação confirmada, o Pacaembu ainda está sofrendo lá com a questão de legalização, uma série de coisas. Então, o Maracanã é uma das opções, e pelo que me disseram, mandaram até aqui em WhatsApp, que parece que até a Independente se manifestou sobre jogar no Maracanã. Essa informação, lembrando, é uma informação também exclusiva, dada pelo blog do São Paulo ontem, que surgiu no grupo de membros, que a gente apurou, passou para todo mundo e agora está repercutindo fortemente com essa possibilidade do São Paulo não jogar o segundo jogo da semifinal, inclusive agora as nuances de outras capacidades, possibilidade. Pelo que estão me falando, o próprio Baby da Independente já está comentando sobre esse assunto. Mais uma informação que vocês viram aí com exclusividade no nosso canal com relação a essas informações. Uma outra coisa, só para não esquecer, o Roberto Natel ontem, ele teve a data marcada de julgamento para maio de 2026 no caso Hacker, aquele em que ele foi acusado e está sendo acusado e foi investigado por conta de extorsão na era Leco, em que e-mails foram mandados com exposição de documentos internos e com ameaça caso não fossem pagos R$1 milhão em bitcoins. Na época, se autodenominando Edward Lawrence, inclusive ele copiava pessoas da imprensa, eu inclusive com o blog do São Paulo recebi na época esses e-mails, também cópia desses e-mails com ameaças. Isso ia para um grupo de pessoas gigante e essa questão foi amplamente divulgada. O São Paulo armou uma estratégia com a polícia, para quem não lembra, divulgou uma questão de documentação com uma marca específica para cada uma das pessoas e quando o documento vazasse e quando as pessoas vissem a marca que estava ali, cada pessoa tinha uma tabela de identificação, isso combinado com a polícia. Quando foi identificado quem fez essa marca d'água e a marquinha estava específica, foi remetido ao Roberto Natel, que era vice-presidente do São Paulo na época, foi inclusive vice-presidente na época do Aidar, chegou a estar na gestão Juvenal Juvencio, ou seja, é um sobrinho do Laudo Natel, que foi um presidente do São Paulo longevo, muito tempo, um nome muito forte dentro da instituição, e ele vai ser julgado pela juíza. A juíza entendeu que na argumentação da defesa o assunto não devia ir para julgamento, mas a juíza entendeu que não tinha nenhum tipo de argumento que pudesse impedir a realização do julgamento para apuração melhor dos fatos. O julgamento foi confirmado e o Laudo Natel pode ser condenado por extorsão, nesse caso do Hacker no São Paulo. Beleza, então já passou o São Paulo ali. E aqui, River Plate e Palmeiras? Palmeiras. Palmeiras? Também acho. Não era pra fechar nele, ser a opinião dele? Não, Palmeiras. É de todos, vale de todos. Vamos para o lado de lá agora. Então, Vélez e Racing, quem? Eu fico com Racing. Racing também. Eu tô com Racing. Racing Acho também? que vai dar Racing.
Pra mim, dos argentinos é o mais difícil. Então, Né? esse jogador que o Sibila, no final da participação Salas. dele, falou, o Salas, Absurdo. que chegou para ser reforço do River, era um dos principais jogadores do Racing. Então é algo que o Racing tem sentido. Racing Mas perdeu eu 3 acho que jogadores, né? nesse confronto aí com o Vélez, eu ainda fico com o Racing. Estudiantes e Flamengo. Flamengo. Vai todo mundo de Mengudo? Mas eu acho que vai ser longe de ser uma parada fácil. Lembrando que o Flamengo decide fora de casa. Fora de casa, exato. Tá, beleza. Todos os jogos. Agora fica bom. São Paulo e Palmeiras. Vai passar pra frente? Sendo bem sincera, é clássico, numa Libertadores. Não tem. É muito difícil a gente dizer quem é o favorito, de verdade, assim. Clássico na Libertadores, imagina o clima dessa partida. Imagina o clima do jogo, detalhes vão resolver, uma expulsão, uma confusão, uma briga, o emocional vai estar envolvido. Dito isso. Aí ele falou. Eu vou São com o Paulo, Moreno. onde vai votar no São Paulo? Não precisa nem votar, porque eles já estão votando já no Palmeiras. Palmeiras, óbvio. Vamos lá. Óbvio. Do outro lado, na nossa imaginação, esse jogo é hoje. Racing e Flamengo. Flamengo. Afinal, pra mim é Palmeiras e Flamengo. Eu também tô achando isso, tá com muita carinha. Pra mim é Palmeiras e Flamengo. Parabéns, hein, ao São Paulo. Que coisa que é o São Paulo na Libertadores, né? São Paulo é tricampeão da Paulista, tricampeão do mundo. Pô, a torcida do São Paulo faz uma festa assim incrivelmente maravilhosa, o torcedor são paulino. Eu acho injusto até o que aconteceu e o que acontece com o São Paulo, né? De um time que ficou 20 anos, está há 20 anos sem ganhar a Libertadores. Olha como o São Paulo ele tem uma áurea em relação à Libertadores. O torcedor passa isso pro jogador. Olha que chega o ônibus. Foi pros pênaltis, não importa, tá nas quartas de final. O São Paulo é muito grande, cara. São Paulo é muito grande e precisa, né, de novo voltar a ganhar títulos como Libertadores, né? Que é uma coisa impressionante, né? A chegada do time, a vontade do torcedor buscar isso. Parabéns ao São Paulo pela classificação, né? Onde eu morei durante quase um ano aí no Morumbi, né? E que foi uma honra ter jogado no São Paulo. E ser campeão paulista no São Paulo também. É pra cá. Acaba, São Paulo. Acaba, São Paulo. Acabou. Esse São Paulo é muito forte em Libertadores, meu amigo. É muito forte em mata-mata. Rafael, herói dessa classificação. São Paulo, campeão da Copa do Brasil recentemente. Na Libertadores passada, não perdeu. Foi eliminado sem perder na Libertadores do ano passado, nos 2 empates com o Botafogo. E são 17 jogos sem perder em Libertadores. Esse São Paulo é copeiro e é bom que acreditem nesse São Paulo. Porque para mim o São Paulo tem chance sim de ser tetracampeão da Libertadores, porque esse time mata-mata é muito forte. Bom, falar do Pablo Maia é realmente muito fácil, né? A carreira dele, desde a categoria de base, dos campeonatos que ele participou fortemente, a Copa do Brasil, a Supercopa, um garoto que vestiu a camisa da seleção brasileira e deverá voltar em breve. Portanto, é uma renovação que nos dá muita satisfação, porque ele tem o espírito guerreiro que essa camisa representa nas 4 linhas. Pablo Maia, é uma grande satisfação tê-lo com a gente por mais um grande período. Você merece coisas muito boas na sua vida. Estamos juntos. É uma alegria, sempre que a gente renova com um menino que veio de Cotia, para nós aqui do profissional é uma alegria. O Pablo, além de um profissional exemplar, é um grande jogador, a gente está muito feliz. Temos certeza que o Pablo, depois de passar de novo por uma contusão, voltar a jogar, está recuperando seu espaço e será um jogador fundamental para essa temporada e para as próximas temporadas, já que ele renovou conosco até 2029. Muito feliz com a renovação do Pablo. Estou muito feliz, né, de estar renovando com o São Paulo, um clube que é a minha casa, onde desde Cotia sempre me formou como atleta e também como pessoa, então é um momento muito feliz para mim e para toda a minha família por renovar por mais tempo aqui nesse grande clube.